gente está aqui mais uma vez, aqui na Comando News, para falar hoje sobre podcast, né? Nós vamos falar com o Felipe Waltrick. O Felipe trabalha com isso há algum tempo, já tem alguma experiência. Ele tem alguns podcasts bem bacanas, um deles é sobre café. E é um mercado que está muito em evolução, assim. Eu já vi que você trabalha há algum tempo com isso, né? Eu queria que você contasse primeiramente da tua carreira, né, na comunicação, como é que você começou, as pessoas te conhecerem, quem não te conhece. Sim. Contar um pouquinho quem que é o Felipe e tal. Né? Bom, eu me formei em jornalismo há muito tempo atrás. E desde aquela época eu fui para a área eu me formei e já fui para a área de marketing de conteúdo. Tava no começo de blog, no começo não existia Instagram, então a gente tava meio que no começo da faculdade e não tinha essa oportunidade de trabalhar porque era muito novo esse mercado. Então eu fui para a área do marketing, que me atraía bastante. Só que desde que eu fiz estágio na Band News FM aqui em Curitiba, eu me apaixonei pelo rádio. E aí eu comecei a olhar para o rádio de uma outra forma. Só que daí o marketing me consumiu muito mais do que o jornalista, né? Então fui para esse lado, fiquei muito tempo sem trabalhar com jornalismo e hoje em dia trabalho muito mais com marketing. Até que eu comecei a entrar nesse mundo de Instagram, de café. Eu fiz um Instagram de café e esse Instagram que eu tenho agora, ele era coffee local antes. Então eu entrei nesse mundo de café para mostrar as cafeterias legais da cidade. E aí percebi que o café era muito mais do que eu imaginava. Conheci pessoas do meio do café, logo no começo, que daí o mundo dá voltas, né? As pessoas que eu conheci logo no começo do café, desse universo de café especial aqui em Curitiba, foram as pessoas que me trouxeram para o podcast. Eu sabia que tinha podcast, eu não era consumidor de podcast, só que aí uns amigos meus, que é o Hugo e o Munir, que até hoje eu tenho um podcast com eles, há uns 2 anos atrás, eles, vamos fazer um podcast. Os dois eram consumidores assíduos de podcast e eu não. Eu comecei a ir atrás disso. Aí comecei a consumir podcast. Por uma coincidência também de destino, eu fiz um projeto na RIC+, e também na Jovem Pan, que era o programa Orbitando. Então, essa comunicação começou a voltar. E aí, no começo do ano passado, eu comecei a estruturar a agência de podcast para produzir os meus, para entender como é que faz. E neste ano está começando a pipocar muita proposta e muita ideia de pessoas que querem fazer o podcast, não sabem como. Podcasts corporativos é uma ótima ferramenta para você se comunicar com seus colaboradores rápido no trânsito, né? Então eu estou nesse mundo produzindo podcast, fazendo e também aprendendo muito, porque como você falou, é um mercado que está muito no começo, mas claro, tem gente que está Você também já faz podcast há muito tempo, mas o mercado agora está necessitando de profissionais para oferecer o serviço. E estou adorando essa fase de conhecer o podcast, conhecer formatos, entender como que a gente se comunica. Está naquela fase do YouTube no começo que está todo mundo testando. Legal. Legal que você falou, eu também sempre tive um gosto muito forte pelo rádio. Trabalhei também em rádio convencional, trabalhei na CBN, na Rádio Globo, quando era Globo CBN junto. Sim. Então eu tive essa experiência. Mas eu acho que hoje o que me atrai no podcast é a possibilidade, que nem você falou, são os nichos de mercado, né? Você abordou algo muito interessante, que é a questão do nicho. E eu tenho uma pesquisa do pessoal da Half Death, que é uma das maiores agências de podcast do Brasil, que identificou que o número de retenção, por exemplo, a quantidade de retenção que as pessoas ficam no podcast é praticamente 70% de retenção. Lembrando que o podcast tem uma média de 40 a 50 minutos. Então, você ficar 70% das pessoas que escutam o podcast, ficar 60 minutos, o público é menor, mas a retenção é muito grande. Já no YouTube, o público é muito maior, só que a retenção ali você tem que colocar por 1 minuto. O pequeno de podcast, ele é um público menor, não é que nem o YouTube, não é uma grande mídia atualmente, só que você trabalha com quem te escuta é fiel, né? A gente vê pelo podcast do Primeiro Café, depois o resto, as pessoas me cobram. Se eu não lanço podcast na semana, as pessoas me cobram, brigam com a gente. Então é muito legal que a gente tenha esse contato com a audiência mais direto.
Aí, sobre a produção do podcast que você me perguntou, no caso dos meus podcasts que são mais descolados, por exemplo, no primeiro café, depois o resto, no começo a gente fazia um roteiro, mas de falar que atualmente para nós, no nosso caso, que tem um formato de mesa redonda, o roteiro nos trava muito. Então a gente tem um tema e aí é show ao vivo ali e acabou. Já no caso das empresas, aí sim precisa ter o roteiro, e o roteiro tem que ser muito bem estruturado, tanto com a empresa, e tem que ser seguido. Porque às vezes não adianta nada a empresa. Quando a empresa aprova o roteiro, eu imagino, não sou do audiovisual, mas acredito que é a mesma coisa. Você tem que seguir à risca do que está no roteiro. Tem as partes boas, que você sabe muito bem a preparação, tem esse cuidado com alguns pontos de pós-produção, mas também tem uma parte ruim que às vezes o podcast pode ficar um pouco travado. Então depende muito dos hosts fazer essa leveza no podcast, mesmo o corporativo. E eu até vou lançar um vídeo essa semana explicando algumas ferramentas que eu uso de podcast. E uma coisa que eu quero que as pessoas deixem bem claro, assim, o podcast atualmente, claro, a gente tem um microfone legal, a gente está com uma estrutura melhor, mas assim, meus primeiros podcasts eram gravados com fone do celular. A ferramenta já não... Como que eu posso dizer? A ferramenta, os equipamentos, eles não são mais a trava do podcast. Porque nós temos gravação fácil pelo celular, gravação de vídeo. Não é tão mais complicado subir no Spotify. Agora, o que é importante é o conteúdo. Então, ao mesmo tempo que você não precisa se preocupar tanto com a qualidade do áudio, porque sozinho no iPhone você tem uma qualidade ok, só que para você ficar 60 minutos com as pessoas te ouvindo, aí é o conteúdo que é importante. Aí é o conteúdo que conta, né? E isso que você falou da questão da retenção. Mas você tem ideia de como que as pessoas escutam o podcast? Eu digo, você falou que você consegue reter, imaginando que dure quase 1 hora um podcast. Você tem uma ideia se a pessoa escuta fracionado, direto? Como é que, assim, você tem esse conhecimento? Assim, como é que funciona a cabeça do ouvinte do podcast? Infelizmente, os dados ainda são muito básicos, gratuitamente, né? Tem algumas ferramentas que hospedam o servidor, o podcast, que são maiores, tem o Spreaker, tem o Oshoka que eu uso, tem outros também, que eles te dão algumas informações mais detalhadas, mas tem que pagar e não é muito barato. Gratuitamente, você sabe a plataforma que ele está usando, você sabe o número de plays. O Spotify também te dá esse feedback, a localização das pessoas, né, da onde eles escutam mais, o podcast mais escutados, mas assim, quem faz YouTube sabe a quantidade de métricas que o YouTube te entrega gratuitamente. Neste momento, a gente não tem o dado de em que momento, por exemplo, a pessoa sai do meu podcast. Eu gostaria muito de saber, e eu acho que é uma evolução do mercado. Daqui a pouco o Spotify vai começar a juntar mais dados. Ele está começando a liberar outras funcionalidades de anúncio pago na plataforma, só que isso vai ser liberado para os grandes primeiro, e depois vão testar e vão começar a monetizar. Então, o podcast, nesse momento, ele tem esse gargalo dos dados. O YouTube te dá isso muito bem. No podcast você não tem tanto, você tem aqueles dados demográficos, mas eu não consigo te afirmar efetivamente a experiência de todo o meu ouvinte, né? Mas isso vai melhorar, tenho certeza. E um detalhe que as pessoas também não sabem, eu meio que discordo desse dado, mas é uma pesquisa, não posso falar nada, que atualmente no Brasil e no mundo, uma das plataformas a plataforma que as pessoas mais escutam podcast é o YouTube. Não é o Spotify, não é o Deezer, tá no YouTube. Então isso acredito que esse ano já vai mudar bastante, pelo menos no Brasil, porque o Spotify está cada vez mais difundido, e para mim, que trabalho com podcast, realmente o foco é no Spotify. Eu concordo contigo, mas eu talvez tenha uma lógica um pouco isso, porque no YouTube você cai às vezes num podcast, você está fazendo outra coisa lá, vendo um vídeo, você cai no podcast, entendeu? Então talvez ele carregue ter todo esse guarda-chuva já do YouTube,
Eu acredito que as pessoas caem, às vezes, no podcast lá sem saber que estão no podcast, entendeu? Eu escuto às rádio, vezes tem por isso. exemplo, no YouTube. Então faz muito sentido também, né? E outra coisa, a parte boa do podcast é que, como você falou, eu posso deixar a televisão ligada escutando uma música e de repente cai no Spotify um podcast no YouTube, eu tô lavando a louça. Então essa a parte boa do podcast é que também a pessoa não precisa ficar parada te vendo. Ela é no áudio. Então isso para mim é muito legal. Lavando louça e etc, saindo com o cachorro. Você trabalha muito com a imaginação, você não tem imagem, então você precisa trabalhar muito com as sensações, imaginação, coisa que remete ao rádio lá de antigamente, assim, porque você fica imaginando e trabalha o teu pensamento de outra forma. Eu tenho sentido com essa experiência de ficar ouvindo o podcast, que a minha cabeça trabalha de outro jeito agora quando eu ouço. Eu acredito que para quem é do rádio, nossa, abriu uma possibilidade gigantesca de novos conteúdos. Tem um clássico aqui do podcast do Brasil, e para mim merecia um prêmio ESSO, quando tinha um prêmio ESSO, o Evandro, né, do Ivan Mizanzuki, que ele conta a história das bruxas de Guaratuba, daquele caso do Evandro. Então, é um podcast em formato storytelling de 25 episódios, e é bem isso, você para, escuta, e tem todas as questões de pós-produção, de trilha, de alguns efeitos. Então isso traz muita parte daquela radionovela, né? Como tinha antes. E tem muitos nos Estados Unidos, os episódios e os programas que mais fazem sucesso são justamente esses de storytelling, e mais ainda, são os storytellings criminais. Os americanos adoram isso, sobre crime, sobre serial killer, que envolve muito essa parte do sensorial, da pessoa parada, escutando e se imaginando naquele lugar. Vendo esse podcast. É bacana por isso, assim, essas experiências. E da maneira que é contado. Eu acho legal isso também. Você fica imaginando, que nem eu não conheço teu cachorro, não conheço. Pô, eu fico imaginando como é que ele é, entendeu? É uma parada muito louca. O nosso cachorro fica com os pais da minha esposa, mas assim, é muito louco, porque o legal por exemplo, desse tipo de formato, já tem bastante formatos tá rolando um podcast agora, que é muito legal, que é daquela ideia que, porra, por que eu não tive? Que é o Diário de Bordo, que é da Jaque Gresco, uma coisa assim, que é uma podcast bem famosa aqui no Brasil, que ela e o marido fazem o Diário de Bordo da quarentena, então todo dia tem episódio novo, curto, assim. Deles falando amenizades, falando sobre o dia a dia. É muito interessante como as pessoas gostam de escutar histórias. E no começo eu estava com a Rafa falando assim, será que as pessoas vão querer escutar um podcast sobre a gente? Quem somos nós, né, para ficar falando alguma coisa, contando uma história? Mas aí eu percebi, cara, as histórias se repetem. Mas legal, cara. Muito obrigado por ter aceito aí. Pô, eu que agradeço o convite, o papo foi excelente. Valeu pelo contato, estou à disposição, Ângelo. Obrigado, Felipe. Um abraço. Tchau, tchau. Essa foi mais uma edição de Conversas com Binder. Siga a gente no Instagram, Conversas com Binder, também no Twitter, Comando na Mídia. Nosso site é www.comandonews.com.br. Até a próxima edição.